Olá, bom dia! Vamos para mais uma aulinha de português, tá? Hoje nós vamos aprender sobre algo bem legal. Advérbio e locuções adverbiais. Vocês sabem o que é isso? Pois se não sabem, acompanha a prova que vocês vão descobrir, tá bom? O advérbio ou locução adverbial são palavras que modificam o sentido de um verbo. Vocês sabem que verbo é aquilo que é para representação, estado ou fenômeno da natureza. Como, por exemplo, correr, andar, brincar, ser, chover, tudo isso é verbo. Quando essas palavras modificam o sentido do verbo, aí elas vão ser advérbios, certo? E aí elas tanto podem modificar o sentido do verbo como do adjetivo ou do próprio advérbio, indicando circunstâncias que podem estar relacionadas com o que a prova vai dizer a seguir. Elas podem estar relacionadas a tempo, quando eu digo ontem, amanhã, cedo ou tarde ou outras. Lugar, aqui, ali, Petrolina, Casa Nova, escola, tudo isso é lugar. Modo, quando eu digo depressa, devagar, calmamente. A afirmação, quando eu digo sim, realmente, claramente. Negação. Dúvida, negação quando eu digo não. Dúvida quando eu digo talvez, provavelmente. Intensidade quando eu digo muito, menos, pouco, bastante. Quando eu falo dessa forma, é intensidade. Então, elas podem apresentar essas seguintes circunstâncias. Tempo, tá aparecendo aqui do lado da prova, e vocês podem ver também aí no módulo, na página 10. Tempo, lugar, modo, afirmação, negação, dúvida e intensidade. Agora, como é que isso aparece na frase? A prova vai explicar para vocês agora, acompanhe. Antes da prova exemplificar o que é advérbio e locução adverbial na frase, eu quero mostrar a diferença a vocês entre advérbio e locução adverbial. Sim, nós já sabemos que eles servem para modificar o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Mas qual é a diferença entre advérbio e locução adverbial? O advérbio ele é formado por uma palavra só. Por exemplo, quando eu digo não, que é advérbio negação, quando eu digo sim, que é advérbio de afirmação, quando eu digo escola, que é advérbio de lugar. Quando eu falo dessa forma, aí é diretamente um advérbio. Já quando tem duas palavras, aí vai ser locução adverbial. Por exemplo, Pro vai dizer a vocês o exemplo agora. Tá certo? Só um instante. Por exemplo, quando eu digo assim, de repente é um tempo, representa tempo, só que ele vem acompanhado da preposição de repente, são duas palavras. Aí, quando tem duas palavras, aí é uma locução adverbial. E quando é uma palavra só, é advérbio. Essa é a diferença. Agora, vamos ver os exemplos nas frases. Eu vou utilizar um exemplo do próprio módulo de vocês, que está aí na página 18, tá? Eu pedi para vocês pegarem da página 18 a 20, que é onde fala de advérbio e locução adverbial. Vamos pegar o primeiro exemplo, que tem assim. No século XVIII, o físico americano Benjamin Franklin observou o céu em noites de tempestade e descobriu que os raios eram descargas elétricas, que vinham das nuvens muito antes dele. O grego Tales Mileto tinha descoberto que ao esfregar âmbar na lã gerava eletricidade, mas foi no século XIX que o homem passou a fazer novas descobertas, o que o também americano Thomas Edison inventou a lâmpada em 1879. Nesse texto da página 18 que a Pro acabou de ler, tem algumas palavras que elas estão sublinhadas embaixo. No século XVIII, muito antes dele, no século XIX e em 1879. Essas palavras, todas elas representam tempo. Então, são advérbios de tempo ou locuções adverbiais, porque muitas delas aí são formadas por duas palavras. Então, são locuções adverbiais de
tempo, certo? Esse é o primeiro exemplo que a prova mostrou para você, mas a prova vai mostrar outro. Na página 19 tem assim: no Brasil, a energia elétrica vem principalmente das usinas hidrelétricas. O termo no Brasil, que está aqui do ladinho da prova e também na página 19, ele está sublinhado, ou seja, ele está com um traço embaixo. No Brasil representa lugar, então vai ser um advérbio de lugar, certo? Vocês vão fazer as questões que estão aí da página 18 a 20, tá bom? Eu vou aguardar o retorno pelo Zap. Se tiver dúvida, também pode perguntar aí pelo WhatsApp, que a prova está disponível para vocês, tá bom? Beijo grande, espero que tenham entendido.